E aí, meu aluno, fez o dever de casa? Organizou todo o conteúdo recebido? Pois vamos nós. Agora, classificação das orações subordinadas. Fique atento. As orações subordinadas, por desempenharem sempre uma função sintática em outra oração, oração principal, podem ter função equivalente à de um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, a oração subordinada, ela desempenha a função sintática própria de substantivo, própria de adjetivo e própria de advérbio. Meu aluno, é exatamente por essa informação que você entenderá os títulos. Uma oração que exercer a função sintática própria de substantivo é a oração que receberá o título de subordinada substantiva. Se ela recebe a função própria de um adjetivo, ela será subordinada adjetiva. E se ela resolve a representar advérbio, ela será subordinada adverbial. Ficou claro? Então, mais uma vez, as orações subordinadas se classificam pelas funções representadas. Assim, conforme a função que desempenhe a oração principal, para a oração principal, a oração subordinada se classificará em 3 momentos. Agora começa um mapeamento. Foco na missão. Só estudaremos a partir de agora as orações subordinadas. Coordenação é passado. Não é para jogar fora, está no HD, está num cantinho aqui guardado. Mas é a subordinação que interessa. Então pense no mapa. Esse mapa é chamado de subordinação. Eu vou fragmentar esse mapa por uma questão didática. Essa fragmentação dará o tom das aulas. Eu vou dividir algo que na vida real não se divide. Quando se lê um texto, esse texto apresentará essas orações todas misturadas. Mas para ensinar, eu preciso de uma aula só para oração subordinada substantiva, uma aula só para oração subordinada adjetiva e uma aula exclusiva para oração subordinada adverbial. Dessa forma, você entenderá bem as diferenças e as funções. E, entendendo bem essa matéria, você conseguirá, ao ler um texto, identificar essa oração é substantiva. Essa já é adjetiva. Essa daqui é uma adverbial. Mas, antes disso acontecer, vamos conhecer bem o inimigo. Ficou claro? Uma oração subordinada classifica-se em 3 momentos: subordinação substantiva, subordinação adjetiva e subordinação adverbial. Substantiva, que é o tema de hoje. Quando uma oração é subordinada substantiva? Quais as classificações possíveis para esse pacote? A oração será subordinada substantiva quando exercer função própria de um substantivo. Ah, você esqueceu? Não há problema, eu vou lembrar. Quais são as funções próprias de substantivo, professora? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, completiva nominal, aposto e o agente da passiva. Complemento nominal receberá um nome diferente, completiva nominal. Da mesma forma, as outras funções. Isso quer dizer o quê, Cláudia? Que para você ganhar bem oração subordinada substantiva, antes você tem de mandar bem na função sintática de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal, aposto e agente da passiva. Professora, eu não mando bem complemento nominal. Perigo! Porque se você não sabe reconhecer um complemento nominal, como saberá reconhecer
uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal? Cláudia, eu não mando bem objeto direto. Ah, é? Então, como você vai descobrir o objeto direto oracional? Você tem de chegar a esse momento já dominando os termos oracionais. Se dúvidas existem, pause a aula e revise os termos de uma oração, porque esses termos agora aparecerão auxiliados por um verbo. Esses termos agora serão chamados de oracionais por uma função, por uma dica, por uma característica, obrigatoriedade de verbo na estrutura. Então, mais uma vez, a oração subordinada substantiva é aquela que exerce função própria de substantivo. Quais são elas? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal, aposto e agente da passiva. Para qual oração, Cláudia? Sempre a principal. Ela que convoca essas funções, porque ela é que estará incompleta. Fiz-me clara? Vamos melhorar isso. Vamos para o exemplo. Definição serve para explicar e o exemplo serve para convencer. Esposa e filhos já esperavam que ele retornasse. Primeiro passo, metodologia, localização dos comandos verbais. Primeiro comando verbal, esperavam. Segundo comando verbal, retornasse. Então, existem dois verbos autônomos, existem duas orações. Primeira oração está em azul. Esposa e filhos já esperavam. Pergunto, esta oração está plena? O sentido está completo? Não, porque quem espera, espera algo. Quem espera, espera alguém. Reinando a paz? Então, quem esperava? Esposa e filhos. Sujeito do verbo esperar. Mas quem espera, espera algo, espera alguém? Nós estamos com o verbo transitivo direto. E nós sabemos que todo verbo transitivo direto reclama o seu objeto direto. Mas não há, professora, o objeto desse verbo dentro desta oração principal. Não, não há. Porque o objeto direto desse verbo está do outro lado, em forma de oração. É a oração que está na cor vermelha. Então, esposa e filhos já esperavam isto, que ele retornasse. Então, nós estamos com uma oração subordinada, porque completa o sentido do verbo esperar. Tranquilo? Oração principal, objetiva direta. Essa classificação é o nosso próximo passo. Adjetiva. Como reconhecer uma oração adjetiva sem confundi-la com a substantiva? Fácil. A oração adjetiva, ela não exerce função de substantivo dentro de uma função sintática. Ela exerce função de um adjetivo. Um adjetivo que no comum é o nosso adjunto adnominal. Então, oração subordinada adjetiva é aquela que exerce a função sintática de um adjetivo. No comum, adjunto adnominal. Olha o exemplo. A televisão apresenta poucos programas que instruem. A batida metodológica é a mesma. Comandos verbais. Apresenta é o primeiro verbo. Instrui é o meu segundo verbo. Qual é a primeira oração? É aquela não inaugurada por conectivo. A televisão apresenta poucos programas, ok? Mas observe aquela palavra que está ligando a primeira oração à segunda. Essa palavra que pertence à classe gramatical pronome relativo. A televisão apresenta poucos programas, os quais instruem.
E você verá na aula das adjetivas que a única oração subordinada autorizada a inaugurar-se por pronome relativo é a adjetiva. E é também esse o recurso para você não confundir uma oração adjetiva com uma substantiva. Esse que aparecerá nas duas, só que na substantiva o que nunca será pronome relativo, sempre será conjunção integrante. E aqui o que sempre será pronome relativo. Vamos, oração principal, oração subordinada, adjetiva. E por último, adverbial. O que faz de uma oração subordinação adverbial? É a oração que exerce função própria de advérbio, logo comunica circunstância. O caminhoneiro só pegará a estrada quando amanhecer. Não fica fácil perceber que a oração principal acontecerá em um determinado tempo? Então, meu aluno, qual é o nome da oração que comunica a circunstância? É a oração adverbial. É essa oração adverbial que será motivo de estudo e essa será classificada. Agora que você já observou estrutura de oração subordinada por substantivação, oração subordinada adjetiva e oração subordinada adverbial, começamos o nosso trabalho dedicado à oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva é aquela que funciona como sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto de um termo da oração principal ou dos termos da oração principal. Cuidado, a oração principal, ela vai reclamar essas funções sintáticas. Quero que você perceba que há pouco eu coloquei agente da passiva, mas agora eu não mais trabalharei com o agente da passiva, porque o agente da passiva ainda não transformou-se em classificação oficial. Vamos falar sobre essa classificação, mas a NGB não a reconhece como classificação oficial, mas o concurso público, sim. Ok. Como forma prática da identificação, emprega-se um método, o método de trocar a oração subordinada por um pronome demonstrativo. Quais? Isto, nisto, disto. Se for possível essa substituição, ela será substantiva. Cláudia, não entendi nada. O que eu acabei de passar? Um macete que eu vou usar muito nesta aula. Eu só estou entregando para você o texto, mas eu vou usar tanto que você vai entender. Primeiro, vamos organizar o dito. Aparecerá uma conjunção integrante. Muito possível que você confunda essa conjunção integrante com uma outra classe gramatical. E é aí que entra esse macete. Quando você conseguir transformar essa oração que foi inaugurada por essa conjunção pelo demonstrativo isto, nisto ou disto, fica provado que essa oração é substantiva. Vamos demonstrar. Além disso, quando desenvolvidas, essas orações vêm sempre introduzidas por uma conjunção subordinativa integrante. Isso quando ela está desenvolvida, a oração. Porque se ela estiver reduzida ou justaposta, não haverá conjunção. Você deverá usar o macete mentalmente. Quais são as únicas conjunções integrantes da nossa língua portuguesa? São duas, o que e o se. São somente essas duas. Atenção!
Orações subordinadas justapostas são iniciadas por pronomes interrogativos que, quem, qual, quanto e advérbio interrogativo onde, como, quando, porquê. Então, se você encontrar um que na justaposta, não é conjunção integrante. Você perceberá que ele estará a serviço de uma pergunta ou indefinindo através dos outros pronomes, interrogando também através do advérbio interrogativo. Então, por mais que você encontre um que em uma oração justaposta, memorize isto. Esse que estará provocando questionamentos. Já a conjunção integrante nunca formulará perguntas. Legal? Então vamos revisar o dito? Ok, professora, o que foi feito nesse bloco? Nesse bloco, eu apresentei a classificação da oração subordinada. Você viu que a subordinada pode ser substantiva quando representar função própria de substantivo. Será adjetiva quando desempenhar função própria de adjetivo. E será subordinada adverbial se apresentar a função própria de advérbio. Foi! Chegamos às subordinadas substantivas, que é o tópico da nossa aula. E aí nós vimos que essas subordinadas substantivas serão sempre introduzidas por conjunções integrantes se elas forem desenvolvidas. E vimos que só existem duas palavras que funcionam como conjunções integrantes na nossa língua portuguesa, o que e o ser. Mas essas duas palavras são camaleões. Elas podem assumir várias classificações. Por isso, eu preciso entregar para o meu aluno o máximo de cartadas, máximo de informação, para que ele não confunda esse que com um pronome interrogativo, com um pronome relativo, com um advérbio interrogativo. E já vou avisando, esse que e esse se só serão conjunções integrantes se você usar a informação anterior. Você conseguir trocar a oração por isto, nisto e disto. Desta feita, você estará se protegendo de um equívoco, de chamar ou classificar essas palavras por uma outra classe gramatical que não seja a de conjunção integrante. Vai anotando, hein? Orações subordinadas substantivas justapostas. Nós já começaremos pela mais complicada, aquela que você será convidado a olhar para a ideia e o conectivo não existirá. Subjetiva, agora passo a passo, é hora da prática. Quem espera sempre alcança. E aí, meu aluno? A banca entrega esse período composto para você e você vai ter de classificar as orações. Sempre alcança. Quem? Quem espera. E o que você mapeou, sempre alcança, é a sua oração principal, porque ela não foi inaugurada nem por conjunção integrante, nem por pronome interrogativo, nem por advérbio interrogativo. O quem está do outro lado. E quem, meu aluno, não é que e nem se. Então, não são conjunções integrantes. Esta oração que traz o seu verbo flexionado é um exemplo de oração justaposta, porque ela é inaugurada por um pronome interrogativo. Você entendeu? Cláudia, mas por que ela é subjetiva? Porque ela funciona como sujeito da oração principal. Sempre alcança. Professora, quem alcança? Quem espera. Então, a oração que está em azul, ela é o sujeito da oração principal. E ela é classificada como subjetiva, porque subjetiva é o nome técnico dado à oração que funciona como sujeito. Mas você pode falar também
que se trata de um sujeito oracional. Beleza? Então, mais uma vez, vamos ao método. Quem espera sempre alcança. Se há 2 comandos verbais, há 2 orações. Se há 2 orações, o período é composto. E se o período é composto, tem de ser dividido. Dividindo, tenho de classificar. Ok, foi bonitinho aí no mantra. Agora, qual das 2 é a principal? Aquela que não é inaugurada por conectivo, aquela que apresenta incompletude, porque ela é que vai convocar uma outra para fazer um todo compreensível. Então, sempre alcança é a minha principal. Quem espera é a minha oração subordinada substantiva. Mas é uma subordinada substantiva subjetiva. Motivo, ela funciona como sujeito do verbo da oração principal. Ok, professora, mas essa oração subordinada, substantiva, subjetiva é desenvolvida, justaposta ou reduzida? Meu aluno, desenvolvida não é, porque não foi inaugurada nem pelo Q, nem pelo C. Reduzida não é, porque o verbo não está na forma nominal. E você ainda possui o pronome interrogativo inaugurando a oração. Então, nós estamos com um exemplo de oração justaposta. Legal? Observe o próximo exemplo. O amor é quando a gente respeita o outro. O amor é quando a gente respeita o outro. Primeiro passo, localização dos comandos verbais. Primeiro comando verbal é, então surge a primeira oração. Segundo comando verbal, respeita. Lá está a segunda oração. Por que a primeira é principal, professora? Características? Começou por artigo, então não é uma oração subordinada. Segunda característica, que é a principal, ela está incompleta. Prove que ela está incompleta, Cláudia. O amor é. O que é? O amor. Sujeito da oração principal. É verbo de ligação. Todo verbo de ligação obriga a presença de um predicativo logo após. Cadê? Cadê o predicativo, meu aluno, dentro da oração principal? Não existe, professora, não existe dentro da oração principal. Ele está lá do outro lado, em forma de oração. E isto faz com que a outra oração seja uma oração subordinada predicativa. É uma oração subordinada predicativa. Por quê, professora? Oração, porque há verbo, respeita. Subordinada, porque há principal, o amor é. E predicativa, porque ela exerce a função de um predicativo, que é o elemento que acompanha verbo de ligação. Mas essa oração subordinada, predicativa, está desenvolvida, justaposta ou reduzida? Desenvolvida? Nunca. Motivo, ela não foi inaugurada nem pelo Q, nem pelo C, conjunções integrantes. Ela foi inaugurada por um advérbio interrogativo. Quando? É um advérbio porque solicita tempo. Interrogativo porque está questionando. Toda oração que é inaugurada por um advérbio interrogativo, ela está justaposta. Então, qual é o nome completo, Cláudia? É um trem, mas vamos juntos. Oração subordinada, predicativa, justaposta. E nós podemos explicar cada palavra, por isso não é nada absurdo. Por mais que o trem assuste, compreender
a palavra que compõe esse título não é difícil. Vamos juntos? Por que oração? Porque é verbo. Por que subordinada? Porque é a principal. Por que predicativa? Verbo de ligação. E por que justaposta? Advérbio interrogativo. Continue nessa batida. Próxima classificação. Objetiva direta. A objetiva direta, ela representa o objeto direto. Então você já se prepara para um verbo transitivo direto dentro da oração principal. Desta forma: quero entender por que existe fome no mundo. Cá está um período. Quero entender por que existe fome no mundo. E aí, meu aluno? Cadê os comandos verbais? Quero entender, que é uma locução do infinitivo. Se apareceu locução, apareceu o primeiro comando verbal. Fique atento. Começou por conector? Não, não começou. Dentro da oração a sujeito, quero entender. Quem quer entender? Eu, sujeito. Então, se dentro da oração principal já existe sujeito, você vai ter coragem de falar que a oração subordinada é subjetiva? Não, professora, porque a oração subordinada, ela aparece para completar a principal. Isso, meu aluno. Como completar com algo que já existe? Se já existe sujeito dentro da principal, a principal não precisa de um outro sujeito. Então, mesmo para cerrar, tem que ter o mínimo de elegância. Nada de chamar essa subordinada de subjetiva. Segundo, você vai chamar a subordinada de predicativa? Não, porque para ser predicativa, eu preciso de um verbo de ligação dentro da principal. Por acaso, entender é verbo de ligação? Não, Cláudia. Quem entende, entende algo, entende alguma coisa. Esse verbo é um verbo transitivo direto, porque ele reclama um complemento sem preposição. Como descobrir isso? Pela pergunta. Observe. Quero entender. Entender o quê? Eu fiz uma pergunta sem prep. Isso quer dizer que o meu complemento chegará também sem preposição. E qual é o nome do complemento do verbo sem prep, sem preposição? Só há um: objeto direto. Só que esse objeto direto, ele veio baseado em um verbo. Logo, ele é um objeto direto oracional, também chamado de objetiva direta, chamada essa oração. Então, essa oração que exerce a função de objeto direto para o verbo da oração principal, qual é o nome dela? Objetiva direta. Essa objetiva direta foi inaugurada por um advérbio interrogativo. Por quê? Estou questionando. Então, vamos ao nome completo? Quero entender. Oração principal. Mas eu quero entender isto. Por que existe fome no mundo? E aí, meu aluno, essa oração que funcionou como objeto direto para o verbo entender é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, justaposta. Por que justaposta? Não traz conjunção integrante e o verbo está flexionado. Você está acompanhando? Você está verificando que não é difícil, mas eu sei que há muita informação. E se essa informação não for bem administrada, você sairá dessa aula achando que essa matéria é inviável. E meu aluno, confie, ela é viável. Quando você ganhar velocidade de raciocínio, você vai se divertir com essa matéria, porque ela está toda maceteada. Toda. Daqui a pouquinho começaremos a analisar as orações subordinadas substantivas desenvolvidas. E aí você vai brincar com essas justapostas. Legal? Mais uma vez,
Oração subordinada, substantivo, objetiva, direta, reduzida? Não, justaposta, porque a reduzida e a justaposta, elas trazem um ponto em comum, a ausência de conectivo, mas há um ponto não comum. O verbo da justaposta tem de estar flexionado e o verbo da reduzida tem de estar nominalizado. E agora, hora de parar. Parar, professora Cláudia, para você administrar as informações. Não vale atropelar. Meu aluno, tempo para você. Levante, estique essas pernas, volta, revise a matéria, que eu espero por você. Continuaremos essas classificações. Até daqui a pouco.